Albert Einstein, o maior gênio do século XX, mas também um homem assombrado por um arrependimento que mudou a história. Um cientista que abriu a porta para a maior arma já criada pela humanidade e que passou o resto da sua vida a tentar desesperadamente impedir que essa porta fosse usada novamente. Como é que Einstein, um pacifista convicto, se viu envolvido na criação da bomba atômica? E quais foram os dilemas éticos que surgiram deste acontecimento, mudando para sempre a relação entre ciência e poder? Estamos na Alemanha de 1933. O país que Einstein chamava de lar estava a ser consumido pelo ódio. O regime nazi subia ao poder e a ciência, antes um farol de progresso, estava a ser torcida e usada como uma arma ideológica. Einstein, judeu e uma figura pública proeminente, viu o perigo iminente. Ele percebeu que a sua própria investigação e a de outros colegas poderia ser sequestrada para fins destrutivos. Por isso, fugiu, encontrou refúgio nos Estados Unidos, em Princeton, um santuário para sua mente brilhante. Mas essa fuga não lhe trouxe apenas segurança, trouxe-lhe também uma nova e pesada responsabilidade moral. Ele sabia o que os cientistas alemães eram capazes de fazer e temia o que aconteceria se o poder da física nuclear caísse nas mãos erradas. Tudo começa com uma equação que todos conhecem, mas poucos realmente compreendem. E, enquadrado em termos simples, Einstein revelou algo aterrador. A matéria contém uma quantidade de energia inimaginavelmente vasta. Uma pequena massa, se convertida, poderia libertar uma força capaz de destruir cidades inteiras. Esta não era apenas uma teoria abstrata num quadro negro. Outros cientistas, como Lise Meitner e Otto Hahn, descobriram a fissão nuclear, o processo prático para libertar essa energia. Ao bombardear um átomo de urânio com um neutrão, o núcleo dividia-se, libertando uma quantidade colossal de energia e mais neutrões, que por sua vez podiam dividir outros átomos, criando uma reação em cadeia explosiva. O potencial teórico de Einstein estava a um passo de se tornar uma realidade assustadora. Chegamos a 1939, a Europa está à beira da guerra. Cientistas refugiados na América, como Leo Szela e Eugene Wigner, estavam em pânico. Eles sabiam que a Alemanha nazi tinha os recursos e os conhecimentos para tentar construir uma bomba atômica. E se conseguissem, o mundo estaria à sua mercê. Precisavam de alertar o governo americano. Mas quem ouviria um grupo de cientistas imigrantes? Eles precisavam de uma voz com peso, uma voz que o presidente Franklin D. Roosevelt não pudesse ignorar. E essa voz era de Albert Einstein, com grande relutância, mas convencido do perigo iminente. Einstein assina a carta que mudaria o mundo. Nela, alertava para a possibilidade de a Alemanha estar a desenvolver uma bomba de um novo tipo e recomendava que os Estados Unidos iniciassem a sua própria investigação. A carta não era um pedido para construir a arma, mas sim um aviso desesperado. Contudo, a sua assinatura desencadeou algo muito maior, a criação do Projeto Manhattan. O Projeto Manhattan foi o esforço científico e industrial mais colossal da história. Sob a liderança militar do general Leslie Groves e a direção científica de J. Robert Oppenheimer, os Estados Unidos reuniram as mentes mais brilhantes do mundo em laboratórios secretos como Los Alamos, no deserto do Novo México. O objetivo era um só: construir a bomba atômica antes dos nazis. Milhares de pessoas trabalharam em segredo absoluto, movidas por um sentimento de urgência e patriotismo. É crucial notar que Einstein não participou diretamente no Projeto Manhattan. O seu pacifismo e as suas ligações políticas fizeram com que fosse considerado um risco de segurança pela Polícia Federal norte-americana. Mas a sua carta, a sua assinatura, foi o catalisador político que tornou o projeto possível. Ele abriu a porta, mesmo que não tenha entrado na sala. Em julho de 1945, o primeiro teste, de nome Trinity, iluminou o deserto com um sol artificial, provando que a bomba funcionava. Poucas semanas depois, em agosto de 1945, o mundo viu o resultado final daquela equação. Não nas mãos de cientistas idealistas, mas nas mãos da máquina de guerra. Duas bombas, Little Boy e Fat Man, foram lançadas sobre Hiroshima e Nagasaki. A energia absoluta foi libertada. A destruição foi instantânea e total. Cidades inteiras foram vaporizadas. Centenas de milhares de pessoas morreram, muitas instantaneamente, outras lentamente, vítimas da radiação. O horror era indescritível. A guerra acabou, mas a um custo moral
inimaginável. O poder do átomo tinha sido libertado. E o mundo nunca mais seria o mesmo. Para Einstein, a notícia foi devastadora. Quando soube da destruição de Hiroshima, o seu arrependimento foi profundo e imediato. Ele disse publicamente: se eu soubesse que os alemães não conseguiriam desenvolver a bomba atômica, não teria levantado um dedo. Ele percebeu que a sua tentativa de prevenir um mal tinha inadvertidamente ajudado a criar outro. O resto da sua vida foi uma cruzada incansável pela paz e pelo controle das armas nucleares. Ele juntou-se a outros cientistas para alertar o mundo sobre os perigos da era nuclear. Defendeu a criação de um governo mundial para supervisionar a tecnologia e usou a sua fama para lutar contra a proliferação. A sua maior descoberta tornou-se o seu maior fardo. O pesadelo de Einstein não terminou com a Segunda Guerra Mundial. Pelo contrário, estava apenas a começar. O mundo mergulhou na Guerra Fria, uma era de tensão constante entre os Estados Unidos e a União Soviética. A bomba atômica, que deveria garantir a paz, tornou-se o motor de uma corrida armamentista sem precedentes. Ambas as superpotências construíram arsenais capazes de destruir o planeta várias vezes. A ciência tornou-se refém da política e da estratégia militar. A ética, o debate sobre o certo e o errado, que tanto preocupava Einstein, foi esquecida em nome da destruição mútua assegurada. O mundo viveu durante décadas à beira do abismo nuclear, um futuro que Einstein tinha temido e tentado evitar. Hoje vivemos com um legado complexo de Einstein. A sua ciência deu-nos o GPS, a energia nuclear e uma compreensão mais profunda do universo. Mas também nos deixou um aviso eterno. A ciência não tem moral própria. Ela pode criar maravilhas ou catástrofes. Tudo depende das mãos que a controlam e das escolhas que fazemos. Da inteligência artificial à engenharia genética. Enfrentamos hoje dilemas éticos tão ou mais complexos do que os que Einstein enfrentou. A sua história não é apenas sobre física, é sobre responsabilidade, sobre o poder do conhecimento e sobre as consequências de libertar forças que não podemos controlar. Einstein não criou a bomba, mas a sua genialidade abriu a porta para a sua existência. Ele passou o resto da sua vida a tentar fechá-la. A questão que a sua história nos deixa é: o que nós, como guardiões do conhecimento científico de hoje, faremos com esse legado? Como garantiremos que a ciência sirva à humanidade e não à sua destruição? Obrigado por assistir. Se gostou deste vídeo e quer explorar mais histórias sobre ciência e história, curta, compartilhe e se inscreva no canal. Até a próxima!